Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo, aqui a La Paz. Você que está viajando comigo aqui no Raiz Tricolor, né? Isso porque eu estou aqui na capital da sede do governo boliviano, né? A capital oficial é Sucre, La Paz também é uma capital, na frente do estádio Hernando Siles, que daqui a 2 dias, né? Famoso depois de amanhã, vai estar recebendo Fluminense e San José de Oruro. Oruro é uma outra cidade aqui da Bolívia, tá? Mas devido a questões da Conmebol, de capacidade, de qualidade do estádio, o Hernando Siles acabou sendo o estádio escolhido pelo San José para recebeu os seus jogos como mandante. É o último jogo do San José como mandante. Ele empatou com a União Espanhola e perdeu para o Once Caldas aqui. Vou até tirar esse óculos escuro que agora o sol já meio que já foi embora, né? Mas vamos embora, cara. A gente tem notícia para falar e não é nem sobre Sul-Americana diretamente. Até tenho algumas informações aqui sobre o Fluminense, mas que eu acrescento lá no final do vídeo do Fluminense em La Paz. A gente vai falar de contratação. A informação foi divulgada pelo jornalista Rodrigo Dias, lá do canal, meu amigo, né, lá do canal Ligados no Flu, né, já participou de live com a gente também do Jornada. O Rodrigo faz um trabalho super legal de Belo Horizonte. Ele mora em Minas, agora eu não lembro se é exatamente Belo Horizonte ou alguma cidade do lado. Mas ele trouxe a informação de que o Fluminense tem o nome de Vitinho hoje sobre a mesa relacionado à contratação. O atacante ex-Botafogo, ex-Flamengo, que está no Al Ettifaq lá da Arábia Saudita, termina o seu contrato agora, no final de junho, e seria um dos nomes que o Renato Gaúcho indicou para a contratação. Vocês vão se lembrar, o Renato Gaúcho deu entrevista no último sábado, falando que o Fluminense vai precisar contratar, vai precisar ser criativo, vai precisar pensar em nomes, porque não tem grana, né? Pelo menos foi isso que disse o Renato Gaúcho, de que o Fluminense tem dificuldades financeiras e tem que ser dentro da realidade que qualquer jogador que você vai contratar hoje em dia, você gasta um dinheirão. O Vitinho entraria nessa esquadra aí de jogadores que estaria sem clube. Um breve histórico recente da situação do Vitinho. O Vitinho estava no Flamengo, jogou com o Renato, inclusive, lá no Flamengo, no meio de 2022, tá? Foi quando ele saiu. Ele tinha contrato só até o final do ano lá com o Flamengo, naquele ano. E estava sendo muito criticado pela torcida, entrava em campo e já entrava vaiado e tal, na época. E aí o Flamengo negociou o Vitinho. O Flamengo tinha pagado 10 milhões de euros no Vitinho na época, lá atrás, quando contratou, negociou o Vitinho de graça. Só que, porque, como eu falei, o contrato dele acabava no final de 2020 eu acho que eu falei 2022, o Renato estava no comando. O Renato comandou em 2021, tá? Perdão. O Renato comandou em 2021, o Vitinho por lá. Em 22 era outro treinador. 22... agora eu não vou lembrar de cabeça quem era o treinador do Flamengo. Dorival, provavelmente. Não sei se já era o Dorival quando o Vitinho saiu. Mas, enfim, então perdão aí pelo ato falho. Quando o Vitinho sai, ele tinha contrato só até o final do ano. O contrato dele, né, venceria, provavelmente não teria uma renovação, e aí o Flamengo fez o quê? Para não perder dinheiro num jogador que já estava sendo criticado, decidiu repassá-lo de graça ao Al Ettifaq e após repassá-lo de graça ficar com 35% do jogador. Ou seja, se a lógica do Flamengo era, se a gente segurar o cara, a gente perde de graça no final do ano. Ninguém vai querer pagar para um jogador que tem contrato só até o final do ano. Então o que eu vou fazer? Vou meter aqui agora um contrato, né? Repassar para lá, segurando o percentual, se ele for bem lá, eu ainda ganho dinheiro. E o Flamengo tem 35% ainda do Vitinho. Só que é aquela história, né? 35% de um contrato que vai acabar agora em junho. E a gente não tem certeza de renovação, então o Flamengo provavelmente vai perder. Também não tem ingerência ali sobre a carreira do Vitinho, nem nada disso. Chega a ver umas pessoas falando isso. Não, mas o Flamengo vai deixar vir o Fluminense. Não. O Flamengo tem um percentual, não é um... O Flamengo tem gerência sobre a carreira dele, não. Ele não está emprestado por lá, não. Na Arábia Saudita, o Vitinho não foi grande destaque, assim. Eu até dei uma olhada rápida, assim, de números. Nada de muito absurdo. Tem 31 anos. Se enquadra na questão que a gente falou sobre ser um ponta que tem jogada individual, né? O X1, um contra um. Bate bem com as duas pernas e é um jogador que, cara, a expectativa foi maior do que a realização. No caso do Vitinho, o Vitinho surge muito bem no Botafogo, né? E depois, quando ele vem pro Flamengo por esse valor todo, eu acho que ele começou a se enquadrar naquele jogador que ele joga mais do que falam, só que ele joga menos do que ele vale.
E acho que agora talvez o valor dele está mais acessível. Qual que é o problema? O Vitinho provavelmente não vem para resolver. Não vem para resolver a situação do Fluminense, não. A situação, ele vem para ser mais um ponta ali pela esquerda. E hoje o Fluminense tem uma série de jogadores que não vieram para resolver. O Canópio não veio para resolver. O Serna não veio para resolver. O Keno já não resolve. O Keno já está há um tempo aqui e já não resolve mais. Esses jogadores têm até qualidade e resolvem, salvam em alguns jogos. Mas não é um John Arias. E nem digo que precisa ser um craque igual o John Arias, não. Mas não são jogadores que são extremamente confiáveis. Eu cheguei a ver um comentário bem assim, pô, mas se contratar o Vitinho, vai tirar quem? Vai jogar onde? Mas é cheio de ponta, mas nenhum deles está jogando bola agora. Estão em fases ruins. Então, acho que é uma contratação que o Renato está pedindo, acho que é uma contratação que mostra o erro de planejamento do Fluminense, que no início do ano pensou para essa posição no Lavega, no Paulo Baia e no Canóbio, e no meio do ano o Renato está falando que precisa contratar. Então, assim, mostra que as contratações foram baseadas muito no que era só a opinião do Mano Menezes e que se o Fluminense for para o mercado agora contratar esse jogador que o Renato está pedindo, é uma diretoria que tem a convicção do treinador. Né? O que o treinador tem de convicção, eles vão. Um monte de jogadores que o Diniz pediu. Depois uma montagem de elenco muito baseada na opinião e nas versões do Mano Menezes. E agora, de novo, vai para onde o Renato quer. Não estou falando que isso é errado ou certo, é uma constatação. No caso do Vitinho, acho que o cenário... e aí até vale uma informação, tá? Que assim, eu tenho pesquisado muito sobre isso. Porque vi muita gente falando. Não existe nesse momento, no Brasil, janela só para o Mundial. Isso é importante ser esclarecido. O que é essa tal da janela mundial? A FIFA liberou o seguinte, falou, olha, eu tinha aqui uma regra dizendo que os contratos precisariam ter um tempo mínimo um pouco mais longo. Todo contrato não pode ser contrato de 15 dias, etc. Então eu, FIFA, estou retirando a proibição de contratos curtos. Então contratos acima de um mês podem ser registrados. Foi isso que a FIFA falou, olha, se você aí quiser registrar um contrato de 30 dias, você pode. A FIFA falou isso. Por quê? Porque os times europeus têm jogadores finalizando o contrato no início de junho, que é quando acaba a temporada deles. É a mesma coisa que a gente ter, por exemplo, contratos até o dia 30 de julho, 30 de dezembro, e ter um Mundial que começa em dezembro e termina em janeiro. A gente precisaria estender um pouco os contratos. Então, qual que foi a lógica que foi feita? A FIFA falou, olha, você pode utilizar para poder estender o contrato, se o teu jogador aí do Manchester City está acabando o contrato, acho que o Gundogan tá assim, estende o contrato por mais um mês para ele jogar o Mundial. E se quiser contratar um jogador, assinar um contrato de um mês, pode também. Só que as federações locais, quem gere o futebol local, também precisa alterar, porque essa não é uma regra só da FIFA. Essa é uma regra que tinha proibição na FIFA e tem a proibição nas federações locais também. A federação italiana, inglesa, acho que a alemã também, já tiveram 3 que já sinalizaram positivamente para liberar esses contratos de um mês. As outras europeias devem caminhar para o mesmo caminho. A CBF até agora não se manifestou, como faz com muita coisa, e provavelmente não vai. Por que não vai liberar o mesmo caminho? Porque aqui a gente não tem jogador terminando o contrato, precisando estender só um mês. Então não faria sentido a CBF criar isso. Ah, Gabriel, mas não tem uma janela que a gente possa pegar emprestado e devolver em um mês? Pode, mas qual clube vai topar isso? Quanto que vai custar, por exemplo? Ah, a gente pode pegar sei lá um nome aqui. Pegar o Neymar do Santos e trazer pro Fluminense só para jogar o Mundial por um mês. Tá aí, e aí o Santos vai liberar de graça o Neymar para jogar o Mundial por um mês e ele não vai treinar esse mês inteiro. Porque não é que vai fechar o futebol e vai todo mundo para casa ficar um mês parado jogando videogame, não. Talvez o Neymar até vá. Mas os times vão estar treinando, vão estar se preparando. Vai ser uma vantagem que 16 times do Brasil vão ter em relação aos outros 4 que estão indo para o Mundial. Então, assim, hoje o cenário é que talvez em alguns países isso possa acontecer. No Brasil, até este momento, isso não vai acontecer, porque a CBF não mudou a regra dela, contratos mínimos de 3 meses. E aí, obviamente, um jogador assinar por 3 meses só, ele não consegue voltar de volta para o clube dele, porque não dá tempo, porque a janela vai fechar. Então, hoje é isso. Não tem como, hoje no Brasil, hoje, mais uma vez, tá? Não tem como um time contratar por um mês, porque a FIFA retirou a proibição, mas a CBF não retirou essa proibição, porque o foco não é nas contratações de jogadores. O foco é muito mais nas renovações dos contratos que estão acabando.
Para poder fechar, eu falei que tinha algumas informações aqui direto de La Paz sobre o Fluminense. O Fluminense viaja nessa quarta. Eu tô achando meio estranha essa programação, porque assim, o Fluminense viaja quarta-feira e seria normal viajar na quarta-feira para jogar na quinta. Só que normalmente o Fluminense treina no CT e depois viaja pro país que vai jogar. Para cá, para La Paz, não. O Fluminense vai de manhã viajar aqui para La Paz, chega aqui, ainda não confirmei os horários exatamente, chega aqui no altiplano colombiano e vem pra treinar à tarde no CT do Bolívar, que é longe pra cacete aqui do centro de La Paz, tá? Estamos falando de tipo 40 minutos, isso numa cidade pequena. Tô falando de Rio de Janeiro, não. Tô falando de uma cidade que, né, a extensão pros lados. É bem longe o CT do Bolívar, mas é espetacular. O dono do Bolívar, com a ajuda ainda do Grupo City, também bota uma grana. O CT é muito bom. Então eles treinam à tarde. Então os jogadores chegam aqui na quarta, provavelmente pela hora do almoço, início da manhã, final da manhã, treinam na parte da tarde dessa quarta-feira e aí vão para o jogo na quinta e logo após a partida já regressam para o Brasil na madrugada de quinta para sexta. Beleza? Tudo que você quiser saber sobre o Fluminense. E também sobre o Fluminense aqui em La Paz, você encontra aqui no canal Raiz Tricolor. Então, muito obrigado pela sua audiência. Tamo junto. Não esquece de deixar aquele like maroto aqui embaixo. Até a próxima. E ó, dá uma mostrar a fachada do estádio aqui em cima. É bonito o estádio assim por fora, né? Ó, é isso. Valeu, galera. Tamo junto.